Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Roda o bezerro e a vaquinha. Bom dia, galera. Oi, Lucas, bom dia. Maria, Como bom é que você dia. tá? Eu tô bem, graças a Deus. Você também? Oi, tô ótima. Ô, Lucas Aí Velé. sim. Bom dia, Maria. Bom dia, meu filho, tá bom? Bom dia, Ótimo. Maria. Joia. E aí, Ronei, E aí, Maria? como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Joia também, graças a Deus. Obrigada. Estamos Ei, aí. Hoje nós vamos falar de Na naturalismo, luta. para fechar isso Será que aí. nós nunca mais, será que nós nunca mais vamos se ver pessoalmente, não? Nossa, Vamos, rapaz. Ó. Eu vamos acho que ver, né? Quem nunca sabe um mais, dia ainda velho. volta esse ano. Terra Rapaz, falou que a, Terra falou que você a der data vai sorte. voltar semana que Oi? vem, isso? Não, Terra calma aí, falou, calma falou, aí. falou. Passou na televisão que colégio militar. Calma aí. Ah, você falou que o Tiradentes ia voltar, mano? Tiradentes é colégio o quê, ô inteligente? Hum, Aqui, Hum. vamos ver, quem sabe a gente volta para fazer pelo menos o quarto trimestre, né? Eu vou adorar também, mas... Não, mas se quiser te ver, Maria, é só ir na rua, né? Não, cara, Se de vez em depende. quando dá uma passada. Na quarta e na sexta você me acha, né? Porque na quarta eu vou à Ah, eu feira. sempre dou sorte de te encontrar. É verdade, é Sempre barco verdade. você na rua. Na quarta eu vou à feira. E na sexta eu tenho jornal, né? Aí eu tenho que ir. Jornal agora é tudo online, né, Maria? É tudo online, o jornal não é impresso, não. Tô online agora. Engraçado, né? Acabou de vez o impresso. É, a pandemia deu um empurrãozinho, né? Porque não Aham. pode ter impressão que fica passando de mão em mão. Aí a gente fez só online, mas eu não sei se volta também, não. Acho que vai ficar só Ah, no muito difícil. underline mesmo. Tô achando. Galera, então nós vamos falar hoje de naturalismo. Nós falamos de realismo e Machado de Assis na última aula. E vocês viram que o realismo tem essa característica de fazer como se fosse um raio-x da sociedade, né? E o principal representante do realismo no Brasil é o Machadão, Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis tem uma fase romântica, né? Que ele ainda ficou no romantismo um pouco. É, mas tem Helena, Yaya Garcia, mas ele é representante mesmo do realismo, né? Grande representante do realismo brasileiro. Ele usa metalinguagem nas suas obras, né? Que é aquele ato de o escritor falar sobre o fato de escrever. Ele usa narrador intruso, que ele dialoga com o leitor o tempo todo. Por que ele dialoga com o leitor? Para levar o leitor a aguçar o sentido crítico do leitor sobre aquilo ali que ele está falando, né? Faz muita intertextualidade com passagens bíblicas, com outras obras já mundialmente conhecidas, como Shakespeare, não é? Obras do Shakespeare, por exemplo. Aquele conto cartomante que eu falei para vocês, né? Que a mulher tem é um triângulo amoroso, né? A Rita é casada com o Camilo e tem um caso com o Vilela. Então, ela vai a uma cartomante para saber se alguém sabe das coisas que estão acontecendo, né? Dessa situação extraconjugal dela. E aí o amante acaba rindo dela, né? Fala, ah, Rita, isso não existe, Rita, pelo amor de Deus. Ela fala, pois saiba que ela adivinhou o motivo da minha visita, mesmo antes de eu falar alguma coisa. Claro, a mulher tá toda apreensiva, que tá fazendo trem errado, você já fica, né? Apreensivo, né? Aí ela chega, a cartomante olha para ela e fala assim, olha o que é a adivinhação da cartomante. Eu estou vendo que você gosta muito de alguém e tem medo de perdê-lo. Claro, gente! Todo mundo gosta de alguém e tem medo de perder, ué. Isso aí é uma fala genérica, isso serve para qualquer pessoa, entende? Mas aí acontece que o marido descobre, não é? O marido descobre tudo e o amante começa a receber umas cartas que fala para ele assim, eu sei da sua traição, tá? Sua cobra. E aí ele começa a ficar
né, apreensivo com aquilo também. Um dia ele recebe um bilhete do marido chamando ele para ir na casa dele. Ó, vem à minha casa, preciso falar-lhe com urgência. Ele pensa, lascou. Agora descobriu mesmo. E aí, indo para a casa do marido, né, que chamou ele lá, o Tilbury estraga no meio do caminho. Eu sei que o trânsito para. Tilbury é aquele carrinho, né, aquela charrete puxada por 2 cavalos. Fechadinho, né, ali atrás, uma carruagem. Aí o Tilbury estraga e o trânsito para. E quando ele olha, ele está em frente à casa da cartomante. Aí ele fala, e ele está muito apreensivo, né? Ele fala, eu vou ali para saber alguma coisa. Aí ele chega lá, a cartomante, né? Estrategicamente, a cartomante se senta no escuro e coloca a pessoa de frente para a luz. E aí, imagina como é que tá o semblante desse camarada, né? Tá ficando com a mulher do cara. O cara chamou ele para ir na casa. Ele tá todo apavorado, né, gente? Não tem como esconder esse apavoramento que ele tá. A mulher olha para ele e fala assim, meu amigo, calma seu coração. Ninguém sabe de nada, não. Ele, Mas ele é aquele que criticou a Rita quando a Rita foi no começo do conto, não é? Então, o Machado de Assis dialoga aí com Shakespeare, porque ele fala com ela que ela não devia ter ido, e ela fala assim, meu filho, eu vou falar com você, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Que é uma fala do Shakespeare, que ele parafraseou. E resumo da história. O amante vai, todo tranquilo agora e sereno, né? E o leitor também, que estava apreensivo, o leitor também já acalma o coração, né? Porque é uma característica do Machado de Assis, né? Ele conduz o leitor nos meandros que ele quer. Né? Igual a Agatha Christie, né? Ele te coloca aquele tapa-olho de cavalo. Como é que chama aqui, Lucas? Deleuze? Como é que chama aquele negócio aqui do cavalo? Nossa, pegar, não lembro não. Não tem aquele negócio, não é para o cavalo não assustar, não é? Você conduz o cavalo onde você quer. E a Agatha Christie e Machado de Assis fazem isso com o leitor. Consegue esconder o óbvio, né? Desvia a atenção do óbvio, da obviedade da narrativa. E aí ele chega lá na casa do marido, dá um boa tarde seco, não recebe nem boa tarde, entra, vê a mulher já morta, toma um tiro e morre também. Aí o leitor fala assim, eu me lembro que os meninos assustam. Uai, como assim? Morreu? Pô, gente, mas isso já era esperado, é um triângulo amoroso. Né? Já é de se esperar que quando o marido descobrir, ele vai matar os dois. Isso é óbvio, né? Maria, Mas por que a gente não pensa nisso? É porque a gente continua enxergando como o Machado de Assis quer. Oi, Lucas. quando que você deu essa matéria? Quando que eu dei isso? Semana passada. Não, foi no 9º ano ou no 8º? É no nono. Tinha na apostila de vocês, era a apostila do ângulo ainda. Esse conto A Cartomante é dividido em 3 capítulos. Não, parece que foi ontem. Não lembro direito. Parece que foi ontem mesmo. É muito rápido, não é? Você lembrou aí direitinho do conto, né? Então, o Machado de Assis tem essa visão real dos fatos, da realidade. E ele consegue fazer o leitor acompanhar isso do jeito que ele precisa, né? O leitor sente o drama do personagem, o leitor vive o drama do personagem, isso faz parte do realismo do Machado, não é? Outra característica do Machado é a ironia presente nas obras dele, né? Por exemplo, aquela obra que ele escreveu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a marca inicial do realismo no Brasil, ó, tá aí na sua página 154, depois você dá uma olhadinha, quem não leu ainda, quem não viu. As Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala que ele escreveu com a tinta e a pena da galhofa e da melancolia, né? Por quê? Porque ele faz pilhéria, né? Ele ironiza, não só porque o autor é um autor defunto, né? O Brás Cubas está contando a vida dele toda, então agora ele não tem mais pudor, ele pode contar todas as mazelas que ele fez, né? E falando das mazelas que ele cometeu em vida, ele tá criticando, fazendo uma crítica às mazelas de toda a sociedade que ele vivia, que ele era um burguês, né? O Brás Cubas era abastado, ele era rico,
gastou muito dinheiro com a prostituta Marcela, prostituta de luxo, que é de onde a gente tira aquela fala dele assim: Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Ou seja, só me amou enquanto eu tinha dinheiro, ela era uma prostituta. Ô, Maria. Certo? Ele fala do caso extraconjugal que ele tinha com a esposa do Lobo Neves, que era um político da época, né? Mas o Lobo Neves sabia que tinha uma relação extraconjugal, mas ele mantinha aquilo ali, a mulher também mantinha, só porque era um casamento de fachada. Então ele faz essa crítica da sociedade da época, né? Ele desmascara a burguesia ao falar dos seus próprios defeitos, né? O Brás Cubas, entendeu? É isso que o Machado de Assis faz. E ele ironiza não só a burguesia, não só o personagem. Ele satiriza, ele brinca também com o pobre do leitor. Porque ele fala assim com o leitor, ó, numa parte do livro lá: caro leitor, se você gostar desse livro, então eu fiz bem feito o meu trabalho. Se você não gostar, eu te pago com um piparote no nariz. Então, assim, ele ironiza o leitor o tempo todo, né? E esse leitor que era acostumado com aquelas obras do romantismo, né? De ver a sua vida exposta ali nas páginas do livro, né? Tudo romantizado, tudo belo, bonito, idealizado, né? O leitor, ele toma meio que um choque, né? O leitor que tinha as obras todas escritas para ele, agora tem a obra criticando ele, não é? Então, o Machadão, ele tem essa... Eu falo que nome de pessoa carrega a característica da pessoa, né? Machado, Joaquim Maria Machado de Assis, conhecido como Machado de Assis. O Machado de Assis, ele poda todo o romantismo de uma obra, né? Ele corta toda a expectativa de idealização de uma obra. Por exemplo, tem uma personagem que era linda, mas era coxa, ou seja, era manca. Então, ele quebra essa idealização do personagem feminino, que é toda bela, toda bonita, do romantismo. Entendeu? Ele quebra a expectativa do leitor de um casamento lindo e maravilhoso. É tudo de fachada, certo? Marcela amou-me. Olha a ironia. Amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Não amou coisa nenhuma, né, gente? Era uma relação monetária, nada mais. Maria. Entendeu? Oi. O Brás Cubas, ele era da burguesia, não era? Uhum. Era rico. Ah, tá. Por isso ele faz tantas críticas, né? Por isso ele fala tanto, né? Ele é um defunto autor e vai falar das suas mazelas, porque assim ele está criticando toda a sociedade da época, né? Nós estamos falando de uma sociedade escravocrata, como eu falei para vocês, o Brás Cubas, o Machado de Assis escolhe os nomes dos personagens assim a dedo, né? O Brás Cubas tinha um escravo na época que ele era criança. Ele fala que ele era o capeta, né? Mas ele ainda esconde isso tudo sobre a face de ser uma criança, que toda criança é assim, né? Ele fazia traquinagens, mas era coisa de criança. Mas ele montava a cavalo no Prudêncio, né? Que era o escravo da casa, um dos, né? Ele montava cavalo nele, colocava como se fosse um freio aqui com uma corda e esporava e fazia o diabo com o pobre do escravo, né? Ele estragava os doces que as empregadas estavam fazendo, os cozinheiros estavam fazendo, e falava com a mãe dele que a cozinheira estragou o doce de propósito, sabe? Falava que a cozinheira não quis dar comida para ele. Então, ele era um menino diabo, não é? Mas ele está fazendo uma crítica à sociedade da época, que os pais acham que só porque tem os escravos, que as crianças também podem fazer o que querem com o escravo. Ou seja, o escravo, mesmo que seja criança, ele é subordinado às vontades do seu senhor, ainda que o seu senhor seja uma criança. Entendeu? Então, ele está fazendo uma crítica à sociedade escravocrata. E aí, esse Prudêncio, depois, nós fizemos uma análise semana passada do livro, eu falei para vocês sobre os principais personagens, né, os principais acontecimentos. Vocês viram que esse Prudêncio, depois que ele é alforriado, depois de muitos anos ele é alforriado, ele compra um escravo e vinga tudo que ele passou nas mãos daquela família, ele vinga no outro escravo. Por que eu falo que o nome é escolhido a dedo? Porque prudente é uma pessoa que age com sensatez, né, gente? Prudência é sensatez, é você analisar, medir as consequências dos seus atos. E o prudência é tudo que ele não tem, é prudência. Entendeu? Então já é uma ironia, o próprio nome do personagem.
ok? Nós falamos disso semana passada, pedi para vocês fazerem alguns deveres aí. E, Maria, Só tem um aluno fazendo dever e tirando dúvida comigo. Oi? no naturalismo, o Machado também ele vai ficar presente ou não? Não. Ele já vai Naturalismo nós sair. vamos ter o Raul Pompeia com o Ateneu, nós vamos ter o Júlio Ribeiro com a Carne e o Luiz Azevedo com o Curtiço. Nós vamos falar agora do naturalismo, tá? Só estou fazendo um gancho aqui para vocês não se perderem do realismo. Beleza? Tá bom. Tá tomando Mas nós vamos para o suquinho naturalismo verde, agora, Gabi. tranquila. Oi? Suquinho verde, tranquila. Rapaz. Dá um jeito na vida, né? Cuidar da vida, né? Eu só É estou cuidando de verdade. dever. Ó, deixa eu voltar isso aqui. Nós já falamos, então... Eu mandei esse slide aqui para vocês? Não, né? Chegou a mandar, não. Tá, então eu vou mandar hoje. As influências de correntes da época, né? Que influenciaram aí o realismo e o naturalismo. Nós já falamos sobre isso aqui tudo semana passada. Eu não sei por que cargas d'água, mas deu um erro aqui no meu slide, mas tudo bem. Ó, características do naturalismo agora, né? Ele tem as características do realismo e acrescenta outras, né? O humano comparado ao animal, ou seja, o zoomorfismo ou animalismo. O homem ele é influenciado pelos instintos. Ele não tem mais livre-arbítrio. O Émile Zola falou isso com o seu livro que deu origem ao naturalismo no Brasil. O Émile Zola, quando ele lançou... como é que chama o livro mesmo? Vamos voltar aqui que a tia esqueceu. Cadê o Émile Zola com o seu naturalismo? Esqueci o nome da obra. Ah, por isso que esse negócio tá dando problema. As letras misturaram ali. Esqueci o nome agora. Madame Bovary do Realismo. O Émile Zola escreveu o livro que eu agora esqueci. Thérèse de Raquin. Lembrei-me. Na obra Thérèse de Raquin, o Émile Zola fala assim, olha, que ele escolheu personagens que são dominados pelo instinto, né? Completamente dominados pelo instinto. Para você perceber que o ser humano ele não tem livre-arbítrio. Ele é igual ao bicho mesmo, ele é igual ao animal. Ele é dominado pelo instinto, tá certo? Então, quando o homem é dominado pelo instinto, ele perde o livre-arbítrio. Ele não tem mais aquela opção de escolha. Ele não escolhe o que fazer, ele é dominado pelo instinto, né? Toda ação provoca uma reação e no homem essa reação vai ser animalesca, ok? Análise objetiva do comportamento humano. As obras do naturalismo, elas são romances de tese. O que é isso? Tenta provar uma teoria científica. O homem é produto do meio. Aí tem o Curtiço para provar isso, que o homem é produto do meio. No Curtiço, nós temos lá várias pessoas amontoadas naquele Curtiço, né? O dono do Curtiço, que ele que liga a luz ou desliga a luz quando ele quer. Tem um poço no meio do Curtiço, onde todo mundo pega água, e eles até brigam lá, porque um tem 2 garrafões, o outro só tem um, você vai demorar mais tempo do que eu para pegar. O naturalismo foca nesses ambientes degradantes, que é onde ocorrem assassinatos, né? Traições, homossexualismo, isso vai focar nesse tipo de comportamento, essas patologias luxuriantes, né? Então, lá nesse Curtiço tem uma mulher chamada Rita Baiana que dança e enlouquece os homens quando ela mexe o quadril, sabe? E aí vai morar nesse Curtiço um rapaz que veio de Portugal, casado, tem família direitinho, ele é ajuizado, ele veio para cá com intenção de enriquecer, mas ele é modificado pelo meio. Ele enlouquece quando ele vê a Rita Baiana dançando de um jeito que ele larga a esposa e quer morar com a Rita Baiana, sabe? Aí fala assim, na obra ainda fala assim, o Luiz Azevedo fala que como se o sol dos trópicos tivesse amolecido os miolos dele, né? Porque ele tinha assim uma vida toda equilibrada, toda regrada, e ele enlouqueceu. Por quê? O meio modifica o homem. Aqui nós vamos ter o Curtiço como um personagem central da história, porque é ele que condiciona todas as atitudes, todas as ações dos personagens, entendeu? Análise social, preferência por ambientes pobres e por tipos marginalizados ou degradados pela sociedade, como eu falei. Principais autores aí, isso é o realismo, Machado de Assis, Luiz Azevedo e Júlio Ribeiro.
com a Carne. É uma obra do Júlio Ribeiro que chama A Carne. É um casal de amantes se encontra numa tarde e depois eles começam a se encontrar todos os dias. Por quê? Porque aquele desejo é muito intenso, né? É como se fosse uma água salgada. Quanto mais bebe, mais sede tem. Por quê? O desejo da carne, tá certo? O Júlio Ribeiro vai falar disso aí. Você consegue baixar em PDF, é um livro bem pequenininho, você consegue ler rapidinho, tá? E ainda mais porque ele te prende a atenção, né? Então você consegue ler rapidinho, esse Júlio Ribeiro. O Raul Pompeia apresenta características tanto realista quanto naturalista, então a obra dele se enquadra nessas duas vertentes, ao Ateneu. Cadê? Deixa eu ver aqui. O Aloysio Azevedo. Influência do Émile Zola, francês, né, que inaugurou o naturalismo no Brasil, e do Eça de Queiroz, que é um escritor naturalista de Portugal. Conotação social, classe marginalizada, é o que vai focar no naturalismo, né? Crítica ao conservadorismo, clero e classe dominante, ideal republicano, grupos humanos, como eu falei, os grupos humanos marginalizados. É uma corrente literária materialista, positivista e determinista, porque adota essa teoria do determinismo, ok? E do positivismo também. Pressão social e degradação das classes marginalizadas. Ó, aqui nós temos a patologia luxuriante nas ações da Rita Baiana. Olha aí. Ela saltou no meio da roda. Observa como que as ações dela vão desencadeando uma série de movimentação sensorial das pessoas que estão observando. Ela saltou no meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que apunha ofegante, já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca encontra fundo. E a pessoa que está ali sendo seduzida por esses movimentos se sente assim, afogando no azeite. Nem como você nadar no azeite, gente. É igual a lama da barragem que estoura. Certo? É pesado, é grosso. Te afoga, vai te matar. E você não tem pé, não dá pé. Não vai afogar. O jeito é morrer afogado, ou seja, se entregar. Como se diz o Retrato de Dorian Gray. Vocês não leram o Retrato de Dorian Gray no 9º ano? O autor fala que o melhor meio de vencer um desejo é se entregar a ele. É isso que está falando aqui, certo? Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar os quadris. E em seguida sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e baixando os braços, que dobrava, ora um, ora outro, sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra tilintando. Tá vendo como é que movimenta todos os sentidos? Os dedos movimenta aqui, né? O gemido de gozo carnal é a sensação auditiva, né? Fora que você tá vendo tudo, né? Então, sensação auditiva já misturando com visão. Depois ele fala ali, ó, cadê? Como se fosse afundando um prazer grosso que nem azeite, que você toma, volta, solta um gemido prolongado, estalando os dedos e vergando as pernas. Esse bailar dela é extremamente sexy, digamos assim. Ok? Você entendeu, né? Você imaginou a cena dessa mulher dançando, né? O que ela faz com os homens que estão ali vendo, né? Deixa eles enlouquecidos. É o que acontece com o português. Então, aqui nós temos uma patologia luxuriante, né? Expressa aqui. Ah, aqui já tem atividades. Eu queria uma outra cena do Curtiço. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu tenho. Ó, uma atividade. Um dia meu pai tomou-me pela mão. Esse aqui é o Ateneu, de Raul Pompeia. Minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas os cabelos, e eu parti. 2 vezes foram visitar o Ateneu antes da minha instalação. O Ateneu é um colégio particular, na verdade, um internato, sabe? Para onde esse menino é mandado. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado o crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada,
a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos da substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas, com o ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos. Caixões e mais caixões de volumes escatonados de Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Aqui está falando da característica do diretor do Ateneu, tá certo? Porque essa obra também é até uma crítica ao governo do Brasil na época. Esse Aristarco, ele até é comparado ao governo do Brasil. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente gratuita, espontânea e irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio. Um olhar sobre a inserção social do colégio, demarcado pela ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais. Ideologia mercantil da educação, que ele fazia panfletagem da escola, que a escola era a melhor de todas, lembra? Está falando ali. Mandava livros e mais livros para as outras escolas públicas para verem como que era o ensino ali. E isso é repercutido nas vaidades pessoais do Aristarco. Entendeu? Ideologia mercantil da educação repercutida nas vaidades pessoais do diretor. Beleza? Memórias póstumas. Aqui sobre o realismo, você vai ver como que ele faz, assim, ironicamente, uma análise do Cotrim, que é o cunhado dele. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Ao caráter ferozmente honrado dele. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza era apenas a exageração de uma virtude. E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituaram-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. Mandava o escravo para o calabouço, chicoteava até ele vir todo sanguentado. Mas tudo bem, gente. Isso é uma convenção social. Nós vivemos numa sociedade escravocrata e todos os senhores de escravos fazem isso. Entendeu o que o Machadão está falando? Não se pode atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. Ou seja, isso não é um defeito do Cotrim. A sociedade é dessa forma. Se ele está errado, então todo mundo está errado. Entende? Mas, assim, ironicamente, ele dá uma cutucada, né? A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria, irmão de várias irmandades e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Então, ele foi membro de uma irmandade que depois mandou tirar o retrato dele da parede. Então, você faz ideia aí de como que ele era como membro. Obra que inaugurou o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, condensa numa expressividade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado Cotrim, o narrador, personagem Brás Cubas, refina a percepção irônica ao fazer o quê? Acusar o cunhado de ser avarento para confessar... Não, ele não acusa. Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos.
A ironia está presente aí, né? Ele atribui a efeito de relações sociais. Não, gente, isso é normal. Isso é relacionamento social hoje em dia. Desceu o cacete no escravo. Entendeu? Ironia. Vê se tem mais. Ah, não, isso aqui é porque eu achei essa coisa aqui que eu sei que vocês gostam de fazer, esse mapa mental, e eu coloquei aqui para vocês copiarem. Memórias Póstumas de Brás Cubas, realismo, o mulato de Luiz Azevedo do naturalismo, o momento histórico que estava vivendo, né? Porque elas foram juntinhas, certo? Realismo e naturalismo foi junto, não foi uma depois da outra, foram juntas. As semelhanças, olha lá, no naturalismo o homem é vítima das próprias leis, determinismo, influência de Emile Zola, ênfase patológica, romance experimental e de tese, é aquele romance que prova uma tese científica que está em vigência da época, ênfase no coletivo, o homem age por instinto, a zoomorfização, a mulher sexualmente apresentada, desvio de caráter e conduta o tempo todo, né? Influência do determinismo, do socialismo, do positivismo, do evolucionismo, da psicanálise do Freud, o realismo, psicanálise, influência de Gustave Flaubert, o homem é racional, a mulher é sensual, autores do naturalismo, Luiz Azevedo com Mulato e o Curtiço, e Casa de Pensão, Raul Pompeia com Ateneu, Adolfo Caminha com Bom Crioulo, Domingos Olímpico com Luzia Homem. Aqui, esse Adolfo Caminha aí com esse Bom Crioulo vai mostrar uma relação homossexual entre o crioulo, né, que é um negro bitelo, fortão, e um membro de uma tripulação do navio, né, que é um menino loiro dos olhos azuis, um trem de doido de bonito, certo? Vai mostrar essa relação homossexual dos dois. E aí, no fim dessa relação homossexual, tem um assassinato, porque tem uma mulher que é apaixonada pelo loiro e quer o loiro para ela, mas o bom crioulo não vai deixar barato, né? Então, é um triângulo amoroso, assim, inadvertidamente esquisito. É que geralmente é triângulo amoroso, dois homens lutando por uma mulher, ou duas mulheres por um homem. Mas aqui é uma mulher tentando separar dois homens, tá? Adolfo Caminha com Bom Crioulo. A apostila de vocês não trouxe. Deixa eu ver. Não, acho que a apostila de vocês fala um pouquinho sobre isso aí sim, tá? Depois vocês dão uma lidinha. Pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Domingos Olímpico, Luzia Homem, tá. Aí eu tenho o Machado de Assis aqui na sua fase realista, período romântico que ele escreveu, Yaya Garcia, A Mão à Luva e Helena, né, que se figura no romantismo. Depois, Memórias Póstumas, Kim Bob e Dom Casmurro, que são as três grandes obras da sua fase áurea, ou seja, a fase que ele estava, né, na sua fase melhor. Esaú Jacó Memorial de Aires, e algumas características da obra dele. Ó. Polígrafo, capítulos curtos, metalinguagem, conversa com o leitor, intertextualidade, pessimismo, sarcasmo, ironia, profunda análise psicológica, críticas à sociedade, narrador autocrítico, crítica ao discurso cientificista. Contos, várias histórias, vários contos que ele tem. Ok? Achei isso aí bastante completo, então vocês copiem no caderninho. Porque quando você copia, você memoriza melhor. Ok? Tem gente fazendo dever aí dessa apostila, dessa parte da apostila aí que nós estamos estudando. Vocês podem fazer toda essa atividade que começa na página 159, tá? E vai até a 165. Vocês têm o gabarito aí, mas na dúvida vocês recorram a mim. Tá bom? Porque semana que vem... Por exemplo, por que eu gosto que vocês me perguntam no Zap? Por exemplo, Gabriel ontem me fez uma pergunta sobre essa questão do Enem aqui, ó. Gabriel me fez uma pergunta, eu respondo no áudio para ele e ele memoriza aquilo ali e não esquece nunca mais. Então, quando vocês me perguntam, se eu esquecer, vocês podem me lembrar, porque às vezes assim, como a gente está mexendo só com o WhatsApp, às vezes a conversa entra, eu não posso responder na hora. E aí, como eu já vi, ela vai descendo. E aí eu acabo esquecendo, né? Claro. Mas vocês me chamam de novo. Ô, Maria, e a minha resposta? Me ajuda aí. Manda pergunta, gente, porque eu elucido a sua dúvida na hora, tá certo? E aí, de repente, a sua dúvida não vai ser só a dúvida sua, vai ser de outras pessoas, e eu posso comentar na aula, tá certo? Ontem o Gabi me falou sobre essa questão aqui, ela traz aqui, ó, o óbito do autor, que é o primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele fala a hora que ele morreu. Expirei às 2h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Machado de Assis usa esse realismo em datas, em locais específicos, né? Tudo muito real com ele.
tinham 64 anos, rígidos e prósperos, era solteiro. Aí vai falar que 11 amigos foram ao enterro. E o Cândido Portinari, brilhantemente, ilustrou a parte que ele fala do óbito do autor, tá certo? Fez essa ilustração aqui para essa parte. Aí a questão é a seguinte, compare o texto de Machado com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor apresenta detalhes ausentes na cena descrita do texto verbal. Por que não retrata fielmente a cena? Porque aqui, na obra pictórica do Cândido Portinari, ele acrescenta detalhes de paisagens que não foram ditas no texto narrativo, descritivo. Como, por exemplo, a vestimenta das pessoas, não é? Caixão, cova, isso tudo não foi dito aqui no texto. E o Cândido Portinari coloca aqui na obra dele, entendeu? Por isso que a letra A apresenta detalhes ausentes na cena descrita, ok? Ué, mas isso não é importante, eles não estão no cemitério? Eles não estão... Faz parte do plano temático do texto narrativo descritivo? Faz, eles não estão no cemitério? Então faz parte. As tumbas, os caixões, tudo isso que está aí, tá certo? As vestimentas das pessoas, todo mundo de casaca, obviamente a casaca mais escura, entendido? Por isso que a letra A apresenta detalhes ausentes na cena descrita. Tá bom? Eu vou guardar as suas dúvidas comigo. Vocês vão fazer todos esses deveres aí. Eu vou deixar um dever para a semana que vem. Vou deixar lá no WebGIS. E vocês vão me devolver lá no WebGIS. Porque eu tenho um controle muito melhor. Quem já fez. Vocês fazem, devolvem. Tem uma semana para devolver aí. Porque já está valendo nota para o 3º bimestre. Tá bom? Um beijo, beijo. No 2º bimestre, agora eu avaliei quem me devolveu o dever, quem me mostrava que estava fazendo. Porque eu peço vocês para fazer dever, eu anoto lá naquele documento do Word que eu posto no WebGIS. Só quem abre aquele documento que vai ver o dever que eu estou pedindo. E vai fazer o dever e vai me enviar. Como o Rodrigo me enviou, o Lucas Terra me enviou, o Gabriel, a Marina, a Letícia. Tá certo? Só quem abre lá. Vocês têm que abrir, porque como nossa aula é muito curta, não dá para ficar falando aqui qual que é o dever que nós vamos fazer. Tá bom? É que vocês abrem lá e fazem o dever. E eu avaliei muito participação na aula, tá? Abre câmera, ou se não abre câmera, abre pelo menos o áudio, conversa e participa da aula e tá atento. Tá bom? No mais, estamos às ordens. Um grande beijo e saudades de vocês. Tchauzinho, tchau. Maria. Beijo. Beijo. Qualquer coisa que vocês estiverem estudando aí, pode me mandar zap. Que sendo ou não sendo dessa matéria que nós estamos vendo. Tá bom? Vê se está fazendo simulado, pegou um trem de barroco ou um trem de modernismo. Pode ir perguntando, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, Lucas. Obrigada pelo coração. Vou mandar o slide para vocês agora também. Vou postar lá no grupo já.